Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso assunto. Hoje encerrando a parte de determinantes, tá bom? Próxima aula a gente já começa a parte de sistemas lineares. E aí a gente já vai para os finalmente do segundo bimestre, né? Já vamos finalizar. Eu vou estar enviando o trabalho para vocês fazerem, referente ao segundo bimestre. Já, tá? Mas depois que a gente fizer a parte de sistemas lineares. Na próxima semana, certo? Eu vou esperar como prazo para finalizar a atividade do primeiro bimestre é hoje. Eu vou deixar vocês terminarem tranquilamente. Semana que vem é que eu posto as atividades referente ao segundo bimestre. Beleza? Bom, hoje vamos falar do Teorema de Jacobi, do Teorema de Binet e por último a regra de Thiot, que é a regra mais interessante para que a gente possa calcular determinante de matriz de ordem maior do que 3. Porque na aula passada a gente viu como é que calcula determinante de matriz de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Se uma matriz tiver ordem maior do que 3, nós temos que usar a chamada regra de Thiot. Mas antes da gente falar da regra de Thiot, a gente precisa falar de dois teoremas muito importantes. O primeiro deles é o Teorema de Jacobi. O que diz o Teorema de Jacobi? Que ao adicionarmos ou subtrairmos, ou seja, tanto faz eu fazer mais ou menos, a uma linha ou uma coluna de uma matriz quadrada, outra linha ou coluna, previamente multiplicada por um número real, obtemos uma nova matriz B de maneira que o determinante dessa matriz B é igual ao determinante da matriz A original. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, está vendo essa matriz A aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas linhas, essas duas colunas aqui, certo? Isso vai me gerar uma matriz B, onde, vamos somar, 4 mais 1 é 5, né? Eu vou somar os correspondentes. 4 mais 1, 2 menos 4 dá menos 2, e menos 1 menos 2 que dá menos 3. O resto eu repito, certo? Essa é a nossa matriz B. O determinante da matriz A, essa daqui, é igual ao determinante da matriz B, essa daqui. Mesmo eu somando duas colunas. Isso vale também para linhas. Isso vale se eu pegar uma linha ou uma coluna, multiplicar por um número e depois somar, certo? O determinante ele não vai se alterar, tá? Lucas, isso vai me ajudar em quê? Nós vamos ver lá na frente na regra de Thiot. Nós podemos usar esse teorema de Jacobi aqui para tentar manipular nossa matriz para poder utilizar a regra de Thiot se for necessário, certo? O Teorema de Binet eu vou explicar, não vou me deter muito tempo nele, porque senão a gente não entra no detalhe de Thiot, certo? No Teorema de Binet diz o seguinte: dadas as matrizes quadradas A e B de mesma ordem, ele diz que o determinante da multiplicação entre A e B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. O que é que isso quer dizer? Vocês viram lá na parte de matrizes que multiplicar duas matrizes não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que dá trabalho. Então, quando eu tenho que calcular o determinante da multiplicação de duas matrizes, ao invés de eu multiplicar as duas matrizes para depois calcular o determinante, eu posso calcular o determinante de uma, o da outra e depois multiplicar os resultados. Em vez de multiplicar as duas matrizes, que dá muito mais trabalho. Por exemplo, dada essa matriz A e B, e se eu quiser calcular o determinante de A vezes B, basta eu fazer o determinante de A vezes o determinante de B, certo? Então, vamos calcular o determinante de A. 1, 4 menos 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1. Como é que eu faço? Pego as duas colunas e repito, né? 1, 4 menos 1, 2, 0, 1. Aí vamos lá. Multiplica a diagonal principal. As três diagonais no sentido da principal, né? Como é que vai ficar? 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 2 vezes menos 1 é menos 4. 1 vezes 4 vezes 1 é 4. Menos diagonal secundária. Certo? Menos 1 vezes 0 vezes 1 é 0. Mais 1 vezes 2 vezes 1 é 2. Mais 1 vezes 4 vezes 2 é 8. Isso aqui fica como? Que dá 0.
Isso aqui dá menos 10. Certo? Guarda esse resultado. Vamos agora para B. Na B nós temos 2, 1, 4. 3, 4, menos 5. 1, 1, 1. Pega essas duas colunas, repete aqui. 2, 1, 4. 3, 4, menos 5. Vamos multiplicar. 1 vezes 4 vezes 1, 8. 3 vezes 1 vezes 4, 12. E 1 vezes 1 vezes menos 5, menos 5. Certo? Menos. Aí vamos multiplicar agora. Diagonal secundária. 4 vezes 4 vezes 1 é 16. Menos 5 vezes 1 vezes 2 é menos 10. E 1 vezes 1 vezes 3 é 3. Então vamos fazer a conta aqui. 20 menos 5 dá 15. E aqui fica 16 menos 10, 6. Mais 3, 9. Então fica menos 9, dá 6. Então quanto é o resultado final? Isso é menos 10 vezes 6. Isso é menos 60. Então, se você fosse multiplicar essas duas matrizes para depois calcular o determinante, isso ia dar menos 60. É mais fácil calcular esses dois determinantes e chegar mais diretamente no resultado, né? Eu pelo menos acho. Se alguém quiser fazer o caminho reverso para ver se acha mais fácil, fique à vontade. Mas eu não acho que seja viável, certo? Claro, como eu disse, uma recomendação aí. Bom, agora por último, mais importante, nós vamos usar o Teorema de Jacobi, é a regra de Thió. O que é que diz a regra de Thió? A regra de Thió é um artifício que nós utilizamos para reduzir a ordem de uma matriz sem alterar o valor do determinante, ou seja, nós vamos fazer um processo que vai reduzir a ordem da matriz. Se ela é uma matriz de ordem 5, ela vai cair para a ordem 4. Se ela é de ordem 4, ela cai para a ordem 3, certo? Essa regra pode ser utilizada em uma matriz quadrada, cuja ordem é maior ou igual a 2. Ou seja, se eu tiver uma matriz de ordem 2, eu posso usar a regra de Thió, aí ela cai para a ordem 1. Só que qual é uma condição essencial para que eu use a regra de Thió? O primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual a 1. Certo? Ele sendo igual a 1, nós vamos seguir com os seguintes procedimentos. Aí você vem me perguntar, Lucas, e se não for igual a 1? Nos exemplos que nós vamos resolver, nós vamos ver que na letra B não é igual a 1, né? O primeiro elemento. Mas tem como a gente tornar ele igual a 1. Bom, o que é que nós fazemos nesse caso? A gente suprime, ou seja, retira a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Cada elemento restante que sobrou, tirando a primeira linha e a primeira coluna, a gente subtrai o produto dos elementos. Suprimidos da primeira coluna na mesma linha e mesma coluna. Lucas, como assim? Eu vou explicar. A matriz obtida de ordem menor tem determinante igual de A. Por exemplo, calcula o determinante das matrizes abaixo. Eu vou repetir aqui, certo? O determinante. 1 menos 2, 0, 4. 0, 5, 7 menos 3. Três, 4, 1, 2. E 2, 5, 3, 0. Pergunta, o primeiro elemento é 0? O primeiro elemento da matriz é 1? É. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa linha, essa coluna, e vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar cada elemento da matriz e subtrair o produto dos correspondentes na primeira linha e primeira coluna. Como assim? Começando pelo 5. Nós vamos fazer 5 menos 0 vezes menos 2. Ou seja, vai ficar assim. 5 menos 0 vezes menos 2. Com 7, mesma coisa. 7 menos 0 vezes 0. E menos 3 menos 0 vezes 4. Certo? Fiz isso com esses elementos aqui. Agora vamos para a segunda coluna. Eu vou fazer 4 menos 3 vezes menos 2. Então fica 3 vezes menos 2.
1 menos 3 vezes 0. E 2 menos 3 vezes 4. Vai para a terceira coluna. 5 menos 2 vezes menos 2. 3 menos 2 vezes 0. Por último, 0 menos 2 vezes 4. Vamos fazer as multiplicações e fazer as subtrações, né? Aqui dá 0, 0, 0. E aqui fica 5, 7 menos 3. Aqui dá 0, aqui dá 0. Menos com menos mais, aqui vai ficar 4 mais 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6, então fica 10. Aqui fica 1. 3 vezes 4 é 12, então fica 2 menos 12, dá menos 10. Menos com menos mais, aqui fica 5 mais 4, que é 9. Aqui sobrou 3, né? Aqui fica 0 menos 8, que é menos 8. Então perceba o que foi que aconteceu. Tem uma matriz de ordem 4, ela caiu para a ordem 3. Sendo ela agora de ordem 3, basta usar a regra de Sarré, que a gente descobre o seu determinante. Repita aqui: 5, 7 menos 3, 10, 1 menos 10. E aí a gente usa Sarré, né? Diagonal principal, faz as multiplicações. Isso aqui vai ser 5 vezes 1 vezes menos 8, isso dá menos 40. 10 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 90. 9 vezes 7, 21. Vezes menos 10 dá menos 210. Menos, diagonal secundária agora. Isso aqui vai ficar menos 3 vezes 1 vezes 9 dá menos 27. Menos 10 vezes 3 vezes 5 dá menos 150. E menos 8 vezes 7 vezes 10 dá menos 560. Então isso aqui vai dar menos 210 com menos 90 dá menos 300. Com menos 40 fica menos 340. Menos 560 com menos 150 vai ficar menos 710. Com menos 27, menos 737. Só que está negativo. Com esse menos, fica mais. 737 menos 340. Isso dá 397. Então, esse é o valor do nosso determinante. 397. Tá? Então, vamos resolver a letra B agora, né? Acho que ficou claro como é que resolve utilizando Chió. Mas aí vem a dúvida, né, da letra B. Na letra B, se você for analisar, o primeiro elemento que está na primeira linha, primeira coluna, não é 1, né? Tem que ser 1. O que é que eu faço, então, nesse caso? Nós vamos utilizar o teorema de Jacobi. O que é que ele permite fazer? Somar ou subtrair linhas ou colunas da matriz e substituir uma delas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa coluna menos essa e colocar no lugar da primeira. Porque ao fazer isso, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer 2 menos 1, que dá 1. Apareceu 1 que eu quero. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. E 1 menos 4 dá menos 3. E as outras colunas eu vou repetir. 1, 1, 1, 4, 0, 3, 0, menos 1, 3, 5, menos 3, 3. Agora vamos calcular esse determinante. Porque o determinante dessa matriz é igual dessa. Os dois são iguais. Primeiro elemento 1, o que é que nós vamos fazer? Vamos suprimir essa linha e suprimir essa coluna. Aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 1 menos esse vezes esse, não é isso? Então vai ficar assim, ó. 1 menos 1 vezes menos 1. Esse menos esse vezes esse agora.
Então vai ficar 1 menos 1 vezes menos 2. 4 também. 4 menos 1 vezes menos 3. Vamos para a segunda linha. Ou para a segunda coluna. 3 menos 0 vezes menos 1. 0 menos 0 vezes menos 2. Menos 1 menos 0 vezes menos 3. Terceira coluna. 5 menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 2. E 3 menos 3 vezes menos 3. Aí vamos lá, como é que vai ficar? Esse determinante. Menos com menos mais, né? Então aqui eu vou ter 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. Menos com menos mais eu vou ter 1 mais 2, 3. Menos com menos mais, 4 mais 3, 7. Né? Aqui é 0, 0, 0. Fica 3, 0, menos 1. Aqui fica menos com menos mais 3. 5 mais 3, 8. Menos com menos mais. 3 vezes 2, 6. Então fica menos 3 mais 6, fica 3. E aqui vai ficar menos com menos mais. 3 vezes 3, 9. 9 mais 3, 12. Agora que nós temos um determinante de ordem 3, é só utilizar agora a regra de Sarré. Dica importante. Lucas, eu queria continuar usando Chió para resolver tudo por Chió. Beleza. O que é que você vai fazer? Você pode pegar essa coluna e subtrair essa. Que aí quando você fizer 3 menos 2, aí vai ficar 1. Aí você pode colocar ali, o primeiro elemento vai ser 1. Você pode usar Chió novamente para reduzir de ordem 3 para ordem 2. Certo? É uma possibilidade, mas eu vou usar Sarré para a gente chegar logo no resultado, tá bom? Vou repetir aqui. E vamos usar Sarré. Diagonal principal. Como é que vai ficar? 2 vezes 0 vezes 12, 0. 3 vezes 3, 9 vezes 7, 63. 8 vezes 3 vezes menos 1, menos 24. Menos. Diagonal secundária. 7 vezes 0 vezes 8 é 0. Menos 1 vezes 3 vezes 2 é menos 6. E 12 vezes 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 vezes 12 dá 108. 63 menos 24 é 39. 108 menos 6 é 102 positivo. Fica negativo por causa do menos. Então aqui a gente vai fazer 39 menos 102. Isso é menos 83. Esse é o valor do determinante B. Tá bom? Então é assim que a gente usa Chió. Então se você pegar uma matriz de ordem 4 ou maior, você vai utilizar a regra de Chió para resolver, certo? Se o primeiro elemento não for 1, reforço. Utiliza Jacobi, transforma esse primeiro elemento em 1, e aí você consegue resolver utilizando Chió, tá bom? Bom, gente, era isso por hoje. Qualquer dúvida, semana que vem a gente tira. Semana que vem a gente vai ter um momento para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou começar sistemas e acho que eu vou tirar um momento para tirar essas dúvidas na próxima semana, né? Na sexta-feira. Hoje não tem, porque, como eu disse, eu vou estar participando de uma reunião. Coloquei aí no post, né? Mas na próxima semana tem um momento de dúvida normal, como de costume, tá bom, gente? Abraço, tchau, tchau.